Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, daqui a pouco daremos início à nossa live, tudo bem? Boa noite, família Dinâmico. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas. Eu sou o Sávio. Hoje eu vou me apropriar do Instagram do Colégio Dinâmico. Sou aluno do 10º período do curso de Psicologia, sou estagiário e hoje eu tive esse prazer de estar aqui na Família Dinâmico para a gente tratar de um assunto importantíssimo. Nós temos uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre comunicação não violenta num contexto escolar. Espero que todos vocês permaneçam até o final da live. Vou me apropriar aqui por cerca de 40 a 50 minutos, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou estagiário em psicologia, já do último semestre, do último período. E como atividade de intervenção da prática de estágio, nós resolvemos promover uma live sobre a comunicação não violenta e aí trazendo uma convidada muito especial que vai ter muito para falar sobre esse tema. Ela já chegou aqui, eu já vou fazer o convite. Fazer o convite já. Ela que é minha professora, foi durante o percurso da graduação do curso de Psicologia e continua sendo. Oi, ela! Tudo bom? Seja muito bem-vinda! Prazer estar aqui, obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer também para quem está assistindo, é um prazer ter vocês aqui na live para escutar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Quem sabe sementinhas são plantadas ou reforçadas até, né? Regadas. O prazer é todo nosso é meu, é da família Dinâmico, o prazer é todo nosso. Seja muito bem-vinda, professora, psicóloga, doutora Milena Aragão. O pessoal está chegando, seja bem-vindo, pessoal. Vamos iniciar? Tô por você. Quando você der o start, eu começo. Vamos lá, que é o tempo que o pessoal vai chegando e vai acompanhando. Prefere que eu desative os comentários ou posso deixar? Você decide o que ficar melhor para sua condução, eu aceito, eu me adapto. Ah, então ótimo, então. Então, pessoal, essa live foi proposta com uma atividade do estágio específico em psicologia. Como eu falei, meu nome é Sávio, eu sou aluno do último semestre do curso de psicologia e estagiário. E como proposta, nós decidimos fazer, com o apoio do Colégio Dinâmico, fazer essa live como medida de intervenção. E aí trazer assuntos, temas tão importantes quanto o de hoje, que é a comunicação não violenta no contexto escolar. E aí nós decidimos convidar uma pessoa muito especial, que sabe muito, muito, muito de educação, sabe muito de comunicação não violenta. Eu sou suspeito e vocês vão ter o prazer de conhecê-la hoje. Ela é mestre e doutora em educação. Ela é docente também do Centro Universitário Estácio. Ela é psicóloga clínica. Ela promove workshop, palestras nas interfaces da psicologia, educação e cultura de paz. E temos o prazer hoje de estarmos aqui com ela para discutir, para conversar, dialogar sobre a comunicação não violenta
Sinta-se muito à vontade, Milena Aragão, doutora Milena Aragão. Conduza também, esse espaço é nosso. Sinta-se muito bem à vontade para poder trazer reflexões, trazer assunto, conteúdo importante, eu acho que a todos nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, Sávio. A gente já se conhece há um tempinho e a admiração só cresce. Estou muito feliz, você já está no último período, daqui a pouco está aí abrindo as portas para o mercado de trabalho e ainda bem, a psicologia vai receber um psicólogo fantástico. Então eu fico muito feliz, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, já há quase 20 anos e saber que tem psicólogos tão conscientes como você, ingressando agora, né? Fazendo aí o futuro da psicologia, isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Colégio Dinâmico também, um colégio que eu admiro bastante. Bom que vocês provavelmente têm pais, mães aqui, né? Estudantes. Sejam bem-vindos, vocês estão numa excelente escola e principalmente por ter escolhido um tema como esse. Eu sou uma aprendiz nesse tema, porque a comunicação não violenta, a gente é um processo que é ao longo da nossa vida, toda a nossa vida, nós vamos estar aprendendo, é um gerúndio mesmo, né? No momento que eu falei, agora eu sei, me graduei, não. Né? A gente sempre tem o que mobilizar na gente. Então, eu vou começar a falar sobre a comunicação não violenta do início. Me ajuda, sabe, com questão de horário, tá? Porque para mim não aparece, então, porque senão eu me empolgo e vou, né? Eu vou começar um pouquinho do início falar, porque talvez tenham pessoas aqui que nunca tenham ouvido falar de comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, a qual me refiro, vou me referir ao longo de toda a minha fala, vai ser aquela elaborada, construída por Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo, ele faleceu há alguns anos, e ele foi uma pessoa que desde pequeno teve uma curiosidade de entender sobre os relacionamentos humanos. Ele, de origem judia, morava nos Estados Unidos, ele é um psicólogo americano, então morava nos Estados Unidos e desde pequenininho sofreu bullying. Desde pequenininho. E ele não entendia por que era o sobrenome. Apenas o sobrenome Rosenberg. E aí ele ouvia as piores ofensas, ele apanhava. E aí ele ficou pensando, puxa vida, por que eu apanho só pelo meu sobrenome? O que eu fiz para merecer isso? E lá pelas tantas, no decorrer da vida dele, ele também vivenciou processos de muito conflito social, a ponto de fechar durante dias o bairro dele, de ficar intransitável, e ele ficava pensando, nossa, por que as pessoas são capazes dos gestos mais vis, mais atrozes? Só que ele percebeu que na família dele, a vozinha dele era muito bem tratada. Ela doente e as pessoas da casa dele se mobilizavam para ajudar a avó dele. Essas pessoas eram capazes dos mais incríveis gestos, dos mais lindos gestos. E ele dedicou a vida dele a tentar entender isso. A perspectiva dele é que as pessoas são boas e algo acontece para que elas tragam uma dimensão mais rígida, mais ríspida, mais ofensiva. Então ele fez curso de psicologia, ele se formou, ele trabalhou em muitos lugares no mundo, sempre nessa curiosidade de entender. E nesse processo de busca, de construção dessa teoria e também método, ele chegou, agora resumindo, senão a gente fica muito tempo aqui, ele chegou na seguinte questão. As pessoas falam dessa forma quando elas não estão conectadas com a outra. Elas falam dessa forma mais ofensiva, elas cometem uma violência com o outro quando elas não são empáticas, quando elas não são compassivas. Isso está na comunicação, ele disse. Nós aprendemos uma forma de se comunicar com o outro muito permeada por crítica, por julgamentos, por ofensas, por rótulos.
E ele falou que quando a gente se relaciona com outra pessoa, a partir do rótulo da ofensa, que isso faz com que a pessoa venha a se defender. Então, aquela relação vai ficar uma relação de ataque, defesa, sem que eles possam se entender, se escutar genuinamente. A esse tipo de comunicação crítica, estigmatizante, rotuladora, ele deu o nome de chacal. E nos meus workshops, eu mandei fazer um chacalzinho para mim. Porque nos workshops presenciais, que pararam em decorrência da Covid, mas tô louca que volte assim que for seguro, eu trabalho esse chacalzinho. Todo mundo pode pegar no chacal, que a gente faz algumas dinâmicas com ele. Então, esse chacal, eu vou deixar ele aqui no cantinho, um pezinho. Esse chacal, ele é construído naquela educação que diminui, naquela educação que critica, naquela educação que nos faz sentir inferiores, com baixa autoestima, naquela educação onde, já que a gente está falando de escola, eu vou dar os dois exemplos, tá? Escola e família, porque pode ter papai, mamãe, tio, vovó, vovô, titia, né? Menino enjoado, não faz nada direito. Tá aí. Bah, ó, o chacal grudou aqui agora. Veio pra cá. Deixa de ser burro. Quantas vezes eu tenho que explicar pra você? Se é burro, você não entende, não? Tá aqui. Eu deixo de ver a pessoa. Eu vejo o rótulo. Ai, que menino danado. Tem o quê? Comichão na cadeira, não para quieto. Eu tenho o rótulo. Se continuar assim, não vai ser ninguém na vida. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Não espere, não. Chacal. E tantos outros rótulos. Deixa de ser irresponsável, não faz nada direito. Chacal. E nós somos, o Marshall coloca que nós somos expert em chacal. Nossa, como somos bons em chacal. Nós somos, assim, aprendizes muito bons do método chacal. Que a gente aprende desde pequenininho. Desde bem pequenininho. Lá, bebezinho. Onde a gente é deixado no berço chorando para aprender. Para aprender. Ainda bem que tem tantas pesquisas mostrando o estresse tóxico, né? As influências do estresse, as decorrências do estresse tóxico, gerando ansiedade, gerando depressão na vida adulta. Ainda bem. Mas infelizmente ainda temos esse chacal aqui, ó, para dizer que é só pela dor, só pelo chicote simbólico e real que a pessoa vai aprender, mas ela vai aprender o quê? O que ela vai aprender de verdade? Né? Que memórias são essas que vêm à nossa cabeça? Quando a gente lida com memórias chacal. No meu workshop, eu peço para as pessoas escreverem no papel todas as frases chacais que ouviram ao longo da vida. E eu já dei o workshop para 30 pessoas ao mesmo tempo. Geralmente eu gosto que seja lá pelos 15, 20 pessoas no máximo para ter bastante. Mas essa foi uma escola, a escola tinha 30, então vamos lá que vai dar certo. E foi muito interessante. Essas 30 pessoas escreveram frases muito similares umas às outras. E elas não foram criadas juntas. Uma frase que veio, engole choro, um choro, se entupa, se entupa. E não vem assim, né? Engole o choro, se entupa, se entupa. Dedo em riste, mão também. E aí tá ali o chacal. E aí a gente não consegue ouvir por que essa criança tá chorando, o que ela tá querendo dizer, que mensagem ela tá passando. A gente não conecta. Então, o Marshall nos convida a vamos olhar para a nossa porção chacal? Isso é cultural. Vamos olhar para essa cultura chacal, sobre a qual deitamos em berço esplêndido, um berço bem incômodo. Quem aqui não traz memórias chacais que dói o coração, que acelera o coração? Dá vontade de chorar às vezes. Nossa, é tão comum ouvir muito choro nessa hora que a gente está debatendo o chacalzinho. Que de chacalzinho não tem nada, né? Ele pode ser bastante violento.
Quem é que quer estar num espaço onde é humilhado, onde é criticado, onde é diminuído? Anda logo, copia rápido. Seu molenga, deixa de ser preguiçoso. E aí fica ali. Sou preguiçoso. Pronto, o rótulo foi estampado. Colocar um rótulo é fácil. Tu bota cola, envolve a garrafinha, tira o rótulo. Rótulo é difícil de tirar. Rótulo não é fácil. Então, o que Marshall convida a gente é nesse processo. Olhemos para o chacal que está dentro da sala de aula e que esse chacal só entrou dentro da sala de aula porque a gente tem uma cultura chacal lá atrás que passou mensagens para gente dizendo: não olhe o sujeito, olhe o rótulo que foi dado para esse sujeito. Eu sou psicóloga, muito tempo fui psicóloga escolar de dentro da escola mesmo. Hoje eu faço consultorias, assessorias, palestras, workshops. Mas essa experiência de estar na escola é muito interessante, assim, de observar o que é levado para a sala de aula e o quanto da nossa história jaz ali. E é interessante que, às vezes, uma professora vai entrar, vai pegar uma determinada turma e vem uma outra prof, mulher ou homem, falando assim: você vai pegar essa turma? Essa turma é horrível. Olha, aquele menino é assim, aquele menino... E pronto, já jogou o chacal na cabeça da pessoa. A pessoa já vai preparada, né? Com todas as armas possíveis. E aí, aquele menino que tem o rótulo de danado espirrou, ele vai sofrer toda a pressão. A gente não dá nem a chance para entender. No meu livro, eu escrevi um livro chamado Castigos Escolares, Conversando com Professores. No meu livro, é muito interessante que ali a gente vê, né, as professoras relatando. Ô, querido, você pode me interromper a hora que você quiser, tá bom? Porque eu vou falando aqui, mas fica muito à vontade. Então, assim, querida, e lá pelas tantas tem professoras que não se relacionam com a criança, mas se relacionam com esse rótulo que a criança tem. Então, teve uma professora que falou que quando pegou uma criança nova que resolveu escutar a demanda dessa criança, que vivia levantando, mexendo nas coisas, deixa eu ver o que está por trás desse comportamento. Deixa eu afundar nesse iceberg. Pense no iceberg. Aqui a ponta do iceberg é muito menor do que a base. Lá embaixo pode ter um bullying que essa criança sofreu, lá embaixo pode ter muitas ofensas que vêm de casa, lá embaixo podem ter muitas mensagens de baixa autoestima. E olha que interessante, está relatado no meu livro por uma professora. Ela encontrou uma questãozinha nessa criança. Na realidade, ela não sabia ler e escrever direito. Então, para não ser reconhecida como burra, ela preferia ser reconhecida como danada. Então, ela agitava tudo. Quando a professora identificou isso, que sentou do lado dele, com paciência, com calma, sem rótulos, ao contrário, elogiando, aí a criança confiou nela, vinculou, e eles ficavam um pouquinho de tempo depois aprendendo. À medida que ele foi se sentindo seguro na sala de aula, acabou diminuindo aquele comportamento. Ele estava se sentindo seguro com ela, com aquela professora. Na escola a gente não vai resolver tudo, tá? Longe de resolver tudo. Mas o que a gente pode fazer que faz parte da nossa prática, que faz parte da mão que a gente alcança, até onde o nosso braço vai. E eu acho, tenho para mim, que dentro da escola eu consigo não utilizar os rótulos tão comumente utilizados. Talvez eu possa fazer um trabalho em mim para não trazer o chacal gradual. Por isso que assim, nós somos aprendizes, é sempre gerúndio. Mas aí o Marshall fala, tá, mas ok, só tô falando do chacal. Aí ele fala, o chacal, nós somos expert, é a nossa base. Nós precisamos mudar a nossa base, mudar a nossa forma de se comunicar para a girafinha. Isso era para ser uma girafinha. Tá, olha a chifrinha, é a girafinha. Para girafinha. Vou mostrar ela inteirinha aqui para vocês verem. O que é a girafa? E por que ele utilizou a metáfora chacal e girafa? Porque ele diz que o chacal... Deixa eu tirar aqui que meu computador está pitando. Ele diz que o chacal
tem uma energia mais frenética, mais rascante, mais agressiva. Isso ele construiu sobre o chacalzinho, mais agitada, que não para pensar, que reage, que rotula. E ele coloca que a girafa, ele escolheu a metáfora da girafa, porque a girafa é o animal com maior coração terrestre. Não marítimo. Terrestre é a que tem o maior coração do reino animal. E ele diz que com um coração assim tão grande que ela conseguiria ver com o coração, ouvir com o coração. O pescoço longo permite ver além, além daquilo que todo mundo está acostumado a rotular no outro. Aquele rótulo, aquele carimbo que a gente coloca, a girafa, como vê além, ela, o que esse carimbo está me dizendo? E se eu tirar esse carimbo, o que eu vou ver ali por trás? E se eu tirar esse rótulo, o que vai aparecer para mim? A girafa tem as manchinhas, essas manchinhas, elas são diferentes. E são diferentes da girafinha também, que a minha tá mais coloridinha. Mas são as manchinhas diferentes. Traz a gente a concepção de que existem diferenças. E que se a gente tentar fazer com que todo mundo seja exatamente igual, a gente vai estar tirando a humanidade do outro. E isso também estaria incorrendo na violência. Essa questão de padronização, como se a gente fosse o robô. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que falar igual, todo mundo tem que se comportar igual. A gente tira a espontaneidade do outro, a possibilidade do outro ser. E quando a gente faz isso na criança, é especialmente complicado, né? Então ele trouxe essa metáfora da girafa e ele diz: sejamos mais girafinha, tá, macho? Mas como é que diz aí? Como é que a gente vai ser mais girafinha? Se eu sou tão expert em chacal, como eu sei que eu tô sendo chacal? Me ajuda. O Marshall diz assim: a gente está sendo chacal quando a gente rotula, a gente está sendo chacal quando a gente critica, a gente está sendo chacal quando a gente não dá oportunidade para o outro de falar, a gente está sendo chacal quando a gente não permite que o outro chore. Eu fiz recentemente um post lá no meu Instagram, @psi.milenaragão. Esse é o meu Instagram, @psi.milenaragão. Eu fiz recentemente, eu tenho feito com alguma frequência, posts falando: deixa a pessoa ficar triste, deixa a pessoa vivenciar a tristeza, deixa a pessoa chorar. Esse exemplo, essa fala de se entupa, quando a gente se entope, a gente está sendo entupido de quê? Quanto acolhimento não vindo, quanto abraço não existente. Para onde vai essa tristeza que eu não posso dizer? Para onde vai esse choro que não me permite chorar? Ainda mais com a criança com o cérebro em desenvolvimento, ela não está com o córtex pré-frontal, né, mais organizadinho para conseguir controlar os impulsos dela, para conseguir organizar as emoções, para se autorregular. A gente precisa ajudar, mas para isso ela precisa ter espaço, inclusive para reclamar, né? As crianças podem dizer: eu não gosto disso, ou não. Ou não pode? As crianças, na hora de uma preparação de aula, será que elas não podem participar? Será que um adolescente não pode opinar? Será que na hora da construção das regras elas não podem ser em conjunto? Trabalhando uma necessidade importante que é a autonomia? Então a rigidez está no chacal. E por isso que é difícil trazer a girafa, porque a gente é mestre em chacal. A gente é doutor em chacal. A girafa é um processo. Então, o que o Marshall vai dizer? Identifique o chacal na sua vida. Identifique. Sem culpar, porque a culpa também está no chacal. A gente aprende o chacal, os nossos pais aprenderam, e é um processo cultural. Se a gente ficar culpando o outro, ok, eles fizeram o melhor que eles conseguiram. Eles também vieram de uma cultura chacal e nunca conseguiram parar para pensar nela de verdade, mas sofrem as decorrências dela. Ah, isso sofre. Então, você que está aqui, comece agora a pensar: o que eu trago? Anota num papel. O que eu trago que é chacal em mim? E que às vezes eu nem me dou conta.
É legal até fazer isso em conjunto, fazendo uma reunião de família, uma brincadeira de família. Às vezes a gente não se dá conta. E o chacal, gente, é pesado. O chacal, ele é pesado, ele não é leve, não. Ele é pesado. A gente fica emocionalmente cansado de carregar tanto peso de autocrítica, porque a gente também é chacal com a gente, né? De autopunição. A girafa não. A girafa, ela traz a leveza. A girafa, ela traz a empatia, com esse grande coração. E o que é empatia na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg? Geralmente a empatia é se colocar no lugar do outro, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Como eu vou me colocar no lugar do outro? Falando, menino, também sinto que você sente. Menina, ó, menino, eu também sei. Será que é isso? Para comunicação não violenta, não. Para CNV, empatia é saber reconhecer sentimentos e necessidades. Isso é empatia. Mas como é que eu reconheço o sentimento no outro se eu não permito que ele diga? Se eu falo para ele, não chora não. Ih, menina, não chora não. Não chora que tá tudo bem, mas nossa. Mas se é nisso que eu consigo escutar essa pessoa. Façam só o teste. Permitam-se falar o que sente, sem crítica e julgamento, para ver como só esse pedacinho já não alivia. Então, empatia é reconhecer sentimentos e necessidades. Eu uso um exemplo que é mais ou menos assim. Eu falo, eu tenho medo de siri e caranguejo. Eu tenho. Quando botaram o caranguejão ali na orla, que eu moro perto, quando botaram aquilo, tava passando de carro, meu Deus do céu, botaram esse negócio, ai meu Deus, vou passar aqui, vou pela rua de trás. Eu não passo aqui. Agora eu tô habituado, já até tirei foto no bichão. Mas, pensem, eu tenho medo. Alguns de vocês ficam assim, um bichinho tão fofo, eu pego ele na mão, mas eu tenho medo. Talvez, para quem tá me ouvindo aqui, pense assim, que bobagem, que mimimi. Se a gente fosse conectar pelo objeto, vai ser mimimi para ti, porque você não tem medo dele. Mas não vai ser para mim, porque eu morro de medo dele. Então, mimimi é a dor que não dói em mim, né? A dor que dói no outro. Agora, você que não tem medo de caranguejo ou siri, certamente tem medo de alguma outra coisa. De algum outro bichinho, cobra, talvez. Então você sabe que é medo. Que bom, é aí que a gente vai se conectar. Não é pela coisa, pelo objeto, pelo sujeito, é pelo sentimento. Se você sabe o que é o medo e você sabe que o medo pode doer, e você sabe que o medo a gente precisa de ajuda, luta ou fuga, então você não vai achar que é bobagem o medo que eu sinto de algo que para ti é tranquilo. É isso que é a empatia na comunicação não violenta. Eu não diminuí o que você sente, mas eu acolher o que você sente e me colocar disponível para você. Então, Marshall, deixa eu olhar a hora. Meu Deus. Então, Marshall coloca a gente frente a 4 passos. Ele coloca esses 4 passos para ajudar um pouco a gente a se organizar nossa cabeça, parar para pensar. Então, o que ele fala assim? Bom, primeira coisa, eu preciso identificar o chacal que jaz em mim. E identificar. Eu comecei com isso. Em nenhum momento na minha fala eu falei, você precisa culpabilizar você. Você precisa se criticar. Você precisa apontar o dedo para você. Eu não falei isso. Eu só falei identificar. Sem culpa. Apenas percebendo. Então, o primeiro passo é observação. Eu observo o que aconteceu. Então, quando uma criança se levanta da cadeira, ao invés de falar para ela que ela é danada, que ela é agitada, que ela é travessa e por aí vai, traquinas, eu só observo. Eu observo que você está levantando da cadeira. Mateus, eu estou vendo que você está levantando da cadeira. Juliana, eu percebi que você levantou da cadeira. Ponto. A observação pura e simples do fato, sem rotular esse fato. Então, se fosse a questão do caranguejo, alguém poderia falar para mim, Milena, eu observei que você tem medo de caranguejo, é isso? Tem medo de siri. Imagina eu caminhando na praia, né, gente?
Eu olho para lá e para baixo, para cima e para baixo, para ver se não tropeça em nada. Opa, eu observei. Ao invés de falar assim, ai, que bobagem, minha tia ser medrosa. Opa, acabou de chegar o chacal. Então, primeiro passo, observação. Eu apenas observo o que está acontecendo, sem criticar, sem julgar, sem humilhar, sem diminuir. Só essa primeira etapa é um grande desafio para gente que veio da cultura, né, deitado no berço chacal. Mas é possível, é um treino. Não é de hoje para amanhã, nem de hoje, talvez daqui a um ano. Então tenham paciência com o processo de vocês. Porque falar assim, eu sou burra mesmo, né? Já fiz 15 cursos e não consigo mudar. Não é legal. Seja compassivo consigo mesmo. Observei, sem julgar, já ajuda bastante. Mas a Marshall nos coloca para um segundo passo. Observação, sentimento. Aquilo que eu observo impacta um determinado sentimento em mim. Então, no momento que eu observo que Mateus está em pé, o que eu sinto? E aí, eu preciso conectar com o meu sentimento para poder comunicar o outro que eu estou sentindo e talvez conectar com ele também. É muito legal isso fazer parte da educação emocional, ser ensinado nas escolas para professores e estudantes, porque aí eles vão falar a mesma língua, né? Que aí é muito legal quando os dois fazem um pacto de procurar trabalhar isso. Aí o acolhimento fica bem bacana. Mas aí eu vou poder dizer, Mateus, quando você levanta da cadeira, eu me sinto muito. Eu vou usar um termo que, dependendo da idade da criança, é muito tranquilo para ela. Não vou nem elaborar aqui, tá? Eu fico muito chateada. Pronto. Vou botar assim. Poxa, eu falei como eu me sentia naquele momento e dei um nome para esse sentimento. Nomear sentimento. O que a gente não nomeia, a gente não gerencia. O cérebro precisa nomear para gerenciar. Se ele não sabe nomear, ele vai ficar perdidinho. Como crianças não sabem nomear sentimentos, porque nem todas aprendem, ela não vai conseguir verbalizar o que ela está sentindo naquela hora. E aí vai gerar ainda mais ansiedade. Por isso a importância da gente nomear os nossos sentimentos e ajudar a criança a nomear os sentimentos dela. O que a gente não nomeia, o cérebro não gerencia, tá? Não controla, se for usando esse termo. Então, eu coloquei a minha observação sem crítica ou julgamento. E coloquei o meu sentimento. Talvez algumas pessoas digam, eu fico com muita raiva. E às vezes é a raiva que chama o chacal. Até a nossa raiva tem que ser consciente, assim, ok. Tô louca pra chamar esse chacal agora, eu acho que eu preciso de um tempo. Vem cá me ajudar. Quando eu trabalhava, que eu dava aula na educação infantil, algumas vezes eu percebia que o chacal estava vindo. Carol, vem cá, fica aqui um pouquinho com a minha turma, porque eu preciso elaborar esse chacal em outro lugar, porque senão vai ser complicado. Sim, a gente precisa de rede de apoio. Tá? Isso é outro problema que a gente traz quando a gente acha que apoio significa fracasso. Isso na clínica eu escuto com certa frequência. Apoio significa fracasso. Se eu estou pedindo ajuda é porque eu sou incapaz, é porque eu não sei. Não, ninguém chega onde chega sem apoio. Eu não estou aqui hoje se eu não tivesse apoio. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse apoio. Toda a minha vida foram muitos apoios, às vezes de pessoas que eu nem conheço. Ou apenas tive contato 5 minutos. A pessoa da secretaria que fez um trabalho que foi muito bom e ajudou, pronto. Então, quando a gente pensa que apoio faz parte da vida e apoio é sinônimo de autocuidado, pronto. É maravilhoso. No momento que eu peço apoio, eu tô cuidando de mim também. Naquele momento eu tô precisando. E vamos junto. Quando a gente apoia, ninguém cai. Isso é uma coisa muito forte da comunicação não violenta também. Então, primeiro passo, Marcia, coloca a observação sem julgamento. Segundo passo, sentimento. Como eu me sinto ao observar aquilo? Sentimento é uma palavra. Geralmente, quando eu peço em sala de aula sentimento, vem pensamento, né? Mas eu acho que, se eu falei eu acho que, sair do sentimento. Sentimento é eu sinto. Isso é sentimento. É eu sinto. Não é eu acho. O eu acho já está aqui no pensamento. É eu sinto.
Depois do sentimento, necessidade. Eu sinto algo porque a minha necessidade, ou algumas necessidades, não estão sendo atendidas. Que necessidades não estão sendo atendidas? Pense no iceberg, botem na ponta do iceberg raiva. A raiva é um sentimento fruto de necessidades não atendidas. Pensem em vocês, quando vocês ficam com raiva, quando? Eu fico com raiva, situações de injustiça me deixam com muita raiva. Necessidade não atendida, necessidade de justiça. Confesso que quando eu tô com fome eu fico meio mal-humorada, sabe? Então quando eu identifico, eu já vou logo comer alguma coisa, porque a fome me deixa meio irritadinha, assim, meio. Garanto que com você, alguns de vocês já vão passar por isso, criança também. Sono. Quem de vocês não fica um pouquinho irritada, meio impaciente quando não dorme bem? Criança também. E aí a gente rotula a criança de agressiva, né? Então, assim, qual a necessidade não está sendo atendida e que acabou emergindo um determinado sentimento? Te agradeço, agora que eu li uma mensagem ali, muito obrigada. Me inspiro em todo mundo que fala comigo, que não fala tão bem, pois eu tenho contato. Obrigada, muito obrigada. Então, o que é a necessidade? Aquilo que eu preciso para viver. Tem algumas coisas que parecem necessidade, mas não são. Né? Dizem que dinheiro é necessidade, mas ele é para suprir necessidades, né? Necessidade de alimento, a necessidade de abrigo, a necessidade de lazer. Tem na internet, se vocês colocarem sentimentos e necessidades, tabela, sentimento e necessidade, vai aparecer um monte. Porque como a gente não aprendeu na nossa história de vida, o nosso repertório também é fraquinho, né? É incipiente, é frágil. Então, procurem esse repertório e deem uma olhadinha quando vocês estiverem meio angustiados, assim, parece que tá com comichão. Deixa eu ver que necessidade não está sendo atendida aqui. É autonomia? É liberdade? Às vezes a criança fica com raiva, o adolescente também, por causa da autonomia. Liberdade são necessidades básicas. Não é só comer e dormir, né? A gente tem diversas necessidades. Então, observe sem crítica, sem julgamento. Apenas observe. Observe e relate exatamente o que aconteceu. Ao invés de falar, mas tu é irresponsável mesmo, deixou o copo aqui do lado, né? Não faz nada direito. Eu apenas observo. Observei que o copo ficou do lado do sofá. Agora, se eu tô morrendo de ódio dentro de mim, vamos elaborar isso de uma outra melhor forma. Outra forma mais saudável para todos nós. Sentimento, isso faz com que eu me sinta um pouco irritada, constrangida, chateada. Vocês vão buscar, não existe padrão, é o que está dentro de cada um. Por isso que eu não posso falar, você está sentindo errado. Não, você está sentindo, ponto. E o que eu posso fazer é tentar me conectar com você para entender aquilo que você sente. Necessidade. Qual necessidade não está sendo atendida aí para eu sentir isso? Às vezes o copo do lado do sofá, a necessidade que não está sendo atendida é de organização. É essa necessidade que não está sendo atendida. Às vezes, numa sala de aula, para mim, como professora, eu acredito que uma sala de aula comportada é todo mundo sentado, calado, enfileirado um atrás do outro, em completo silêncio. No momento que tiver alguma atividade, eu vou achar que vai me dar uma raiva, que eu vou achar que está errado. Porque entrou na minha necessidade, talvez, de ordem. E aí é meu convite a repensar esse processo. Tem algumas coisas que a gente precisa repensar, em especial no ambiente escolar. Será que aquelas práticas de antes conectam com o que a gente conhece sobre neurociência, sobre aprendizagem hoje? Será que eu estou trazendo para a minha vida, na realidade, o chacal? E eu não parei para perceber que é o chacal que eu estou trazendo? E aí, talvez, a forma como eu estou querendo satisfazer essa necessidade está me gerando mais conflito. Então, o que Marshall coloca é um processo reflexivo para a gente. É um processo reflexivo.
A criança precisa de atenção para poder, todos nós, né? A gente tem atenção. O cérebro não presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo, não. Não é não. E isso é até uma coisinha que falam para nós mulheres, sobre a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, cansada, né? Vamos combinar. Exausta. Chega no fim do dia acabada, né? Só quer botar o trapo porque não aguentar mais. Então, cuidado com essas historinhas. Aí o que eu posso fazer? Opa, eu posso conversar com a turma. Aí entra a terceira fase do pedido. Observação, eu observo o que está acontecendo sem criticar, sem diminuir. Vocês não fazem nada direito, vocês são os irresponsáveis, vocês não querem nada com a vida, vocês não vão passar no Enem, vocês não vão ser ninguém. Uau! Será que isso é motivador mesmo? Ou é o meu chacal falando porque eu é que estou precisando de ajuda? Para lidar com muitas questões que estão dentro de mim. Observo. Que sentimento eu trago a partir dessa observação? Que necessidade não está sendo atendida? E aí eu parto... Opa, meu fonezinho aqui. Aí eu parto para o pedido. Então, se for uma turma, o pedido pode ser, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a organização da sala? E aí você diz que você está percebendo. Eu estou percebendo, vou botar uma coisa assim que era bem comum na educação, quando eu trabalhava na escola, né, direto. Eu estou percebendo que quando a gente chega no intervalo, a turma está muito agitada, né? Está falando, há uma demora mais para sentar, vai relatando o que está acontecendo, ao invés de pontuar você assim, você assim, você assim. Isso me faz me sentir um pouco angustiada, porque para mim é muito importante para dar seguimento ao nosso trabalho de maneira positiva, que a gente tenha um pouco de ordem para se organizar também, ordem, organização, e você vai explicando. Então eu queria pedir ajuda de vocês para ver como é que a gente pode fazer para na próxima vez, no retorno do próximo intervalo, a gente consiga se organizar de uma maneira mais rápida. Vai para o quadro, coloca, pega a lousa, que ideias vocês dão. E aí vai fazendo um brainstorming. E aí a gente vai fazendo uma ideia em conjunto e vai construindo um processo juntos, para que também a necessidade de participação, de aceitação deles seja suprida. Todos temos duas necessidades básicas, ser aceito e importante. E como cada um de nós se sente assim? O pedido, ele precisa ser claro. Um pedido muito comum, mas que ele não é claro eu quero que você me dê mais atenção. Como? Porque às vezes a forma como eu acredito que eu estou te dando atenção não é a forma que você quer. Tenha clareza. Como você gostaria que eu te desse atenção? Eu gostaria que você me desse atenção olhando para mim, abaixando o celular, não ficando no celular enquanto eu falo. Tá. Percebe que esse é um movimento que eu preciso olhar primeiro para mim, né? Para eu entender quais são as minhas demandas para poder comunicar para o outro. Você não faz nada direito. Poxa, nada é muita coisa. Imagina nada, eu não faço nada. Meu Deus, quem eu sou? Às vezes a pessoa faz muita coisa boa assim, mas é um negocinho que não faz direito, ou seja, da forma como meu olho acredita que é o direito, o correto. E aí com essa fala, essa criança, esse jovem, acredita que é tudo. Da mesma forma, a gestão com as docentes, ser professora é pesado, não é brinquedo, não. Então, quando os pais chegam para conversar com os professores, está conversando com quem? Quem é aquele sujeito que passou o dia com um grupo com 30 crianças ou adolescentes, às vezes mais, né? Eu tenho turmas aqui muito, muito, muito grandes, para mais de 100. Quem é aquela pessoa? Dedica a escutar, talvez apenas uma escuta ajuda. E isso é algo que eu gostaria de frisar, a gente já está bem no finalzinho, né? E isso eu acho que eu gostaria de frisar, que foi tema do meu post há 2 dias, se eu não me engano, ou há um dia atrás, há 2 dias. A gente fica muito ansioso querendo ajudar a outra pessoa, mas a gente quer ajudar outra pessoa de acordo com a nossa visão de mundo. Mas o outro é o outro. Então o Marshall nos convida a olhar para esse outro e perguntar para ele ou para ela, como eu posso te ajudar? O que eu poderia dizer agora que faria com que você se sinta melhor?
E aí a gente entra num acordo. O pedido também faz parte de um processo de acordo. Porque se eu peço para ti, você não faz, eu fico brava. Isso não foi um pedido, isso foi uma exigência. Ah, e aí pega. Isso foi uma exigência. Se o outro não fez, o que que tem? O que está acontecendo que a gente ainda não conseguiu se comunicar? Será que eu preciso ouvir mais as necessidades do outro? Porque o outro tem necessidades também. Que é uma ajuda para dizer o não. Muita gente tem dificuldade em dizer não. E eu não concordo. Eu acho que essa pessoa que diz que tem dificuldade em dizer não, diz muitos nãos para si próprio. Para si própria. É perito em dizer não para si mesmo. Então sabe dizer um monte de não. Só que é para si. Só que no momento que eu digo não para ti, eu estou dizendo sim para alguma necessidade minha. Então identifica qual necessidade eu estou querendo cuidar, eu estou precisando cuidar, para eu poder comunicar a você que o motivo do meu não é para cuidar de uma necessidade minha importante e que precisa ser cuidada naquele momento. Então, eu tentei resumir muito nesse tempo, mas eu espero que tenha dado algumas mensagens que tenha ficado no coração. Caso alguém tenha dúvidas, caso alguém, enfim, queira bater um pouco mais de papo, pode me seguir lá no Insta. Ou até queira uma postagem específica, eu tenho algumas, eu posso mandar também, eu posso fazer novas postagens e eu estou aqui à disposição para a gente trazer mais girafinhas para a nossa vida, né? Mas é um processo, viu, gente? Não se chicoteiem, porque vai ter horas que a gente vai deslizar. Porque, como eu falei, nós somos expert em chacauzinho. Então, é com calma e tranquilidade que gradativamente a girafinha vai entrar. E toda vez que a girafinha entrar, a gente agradece. Então, o Diário da Gratidão é bem legal, que daí a gente vai perceber que a gente está desenvolvendo nesse nosso compromisso em trazer mais a presença da girafa na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Obrigada, não sei que horas são, eu tô tentando acompanhar aqui. Que live potente, né? Quanta mensagem reflexiva, quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje. Quem quiser conhecer um pouco mais da psicóloga e professora, mestre e doutora em educação, olha aqui, ó, Castigos Escolares, Conversando com Professores. Esse foi o primeiro livro dela. Tem o segundo livro dela, Um pouco mãe, um pouco professora. Olha cá, conversando sobre a mulher na docência. São 2 livros, daqui a pouco vai estar saindo outro e outros. O outro é sobre adolescência, onde eu faço um diálogo mais informal com pais e professores, trazendo a comunicação não violenta e a disciplina positiva. Tá na editora e com essa questão de Covid, né? A previsão é publicação para o próximo semestre mesmo, mas tudo bem. Quando sair, eu queria fazer uma. Oh meu Deus, me fugiu a palavra. Não é divulgação, qual é a palavra? Meu Deus, me fugiu, gente, me perdoa. Mas eu queria fazer um lançamento, lembrei. Eu queria fazer um lançamento presencial. Mas tudo vai depender, né? Que o Covid tá aí ainda. Se não, eu faço lançamento virtual, vejo aí como é que eu me organizo mais. Eu sinto falta desse contato. Se for presencial, eu aviso todo mundo lá pelo meu Insta, que vai ser um prazer em receber todos e todas pra gente bater um papo bem legal. Obrigada, querido, por divulgar, porque eu nunca tô com eles aqui do lado, eu sempre esqueço. Geralmente, não é sempre, não é sempre. Pessoal, eu quero agradecer imensamente à família Dinâmico por essa oportunidade, essa grande oportunidade. Foi uma noite muito valiosa, foi uma noite muito linda. E quero te agradecer, professora, pelo aceite ao convite, por trazer sua contribuição, por trazer sua presença aqui forte, ativa,
de uma excelente educadora, uma excelente psicóloga. Ela é referência, ela é espelho na psicologia e educação. Então a gente precisa estar trazendo o que é bom, conteúdo técnico, conteúdo científico, de quem sabe do que está falando. Muito obrigado pelo aceite. Muito obrigado. Teremos outras oportunidades nos caminhos da vida e da psicologia, da educação. Eu lhe agradeço muito, muito, muito. Sou muito grato por tudo sempre. Obrigada. Eu sou muito suspeita em estar falando da pessoa e da psicóloga e da professora Milena Aragão, né? Porque no caminho, na trajetória acadêmica, eu aprendi muito com ela. E aprendo muito também com ela. Continuo aprendendo. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez à família Dinâmico. Espero que todos tenham gostado. A live vai ficar salva no Instagram. Quem não viu ou quem viu que quer rever, vai rever. Quem não viu, pode acessar novamente para rever a live. E muito obrigado. Foi uma linda noite. Deixo a última mensagem, professora, para os nossos. Obrigada, querido. Muito obrigada. A admiração aqui é recíproca, do fundo do coração mesmo, de verdade mesmo. Agradeço a todos e todas que aqui ficaram, que permaneceram para escutar. Passou tão rápido, nossa, passou muito rápido. Quando eu vi, foi. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer poder colaborar com o Dinâmico. Acho tão bonitinho você falando família Dinâmico. Que amor, essa afetividade. Então, podem contar comigo, eu estou à disposição para colaborar cada vez mais para que a gente possa construir realmente uma cultura de paz, onde a gente possa se reconhecer e se conectar pelo coração, pelos sentimentos, pelas necessidades que são tão comuns a nós e que quando algum colega, algum ente querido, algum estudante não estiver muito bem, que a gente pergunte como eu posso te ajudar? E se essa pessoa falar, eu só quero um abraço, não é só, é muito. Dê um abraço e você vai estar ajudando bastante. Então, que tenhamos mais os braços estendidos, levando o nosso coração e também para dentro da gente, porque quando a gente perceber que tomou alguma decisão, que falou algo que foi desconfortável, que a gente não traga o chacal pra gente, que a gente traga a girafa e compreenda a nossa história de vida. E nada que uma palavrinha, desculpe, não resolva, que a gente não possa se reconectar. Então, estamos juntos aqui nessa jornada. Muito obrigada, Colégio Dinâmico e a todos e todas que aqui estão. Obrigada, Sávio. Estou à disposição, sempre que precisar. Obrigada, recíproco, muito recíproco. Pessoal, uma boa noite. Encerramos aqui esse momento tão lindo. Muito obrigado a todos vocês que participaram, tá bom? Boa Até a noite. próxima. Até.